E estamos entrando ao vivo aqui no Instagram e hoje com uma presença muito especial. Nós vamos começar agora, nesse momento, nosso podcast. Eu gostaria de agradecer você que nos acompanha aí pelo YouTube, o nosso podcast que é semanal, com entradas nas TVs, para ajudar você, para trazer um conteúdo, para gerar bem-estar, para gerar realmente esse momento de pausa e reflexão. Muito obrigada pela sua presença e eu quero agradecer hoje a presença do Padre Kleber aqui com a gente. Padre, é um momento muito especial para mim, principalmente. Eu quero te agradecer pela sua presença. Você que fez parte da minha história e faz ainda, né? Contribuiu muito para que eu me tornasse quem sou e ainda estou em evolução, mas você sabe disso. Então, eu tenho um carinho muito grande. E é um momento especial que nós estamos ao vivo aqui no Instagram para bater esse papo. Sim, sim. Padre, é uma alegria conhecer a sua história, ver, né, o seu sim e o que você se tornou hoje, sempre disposto, né, a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém. Então, nós vamos começar, Padre. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa gênese do seu chamado. Como é que foi para você? Quando a gente diz sim, é porque a gente escutou, né? Escutou diretamente de Deus um chamado que linkou com o seu propósito de vida. O que foi para você esse momento de chamado? Conta pra gente. Muito bem. Na verdade, é uma história bem longa, né? Eu costumo interpretar na minha história, né, dois momentos muito específicos, né? O momento ao longo da história que depois que você responde a esse sim a Deus, você vai enxergando os sinais de Deus ao longo da sua vida, da infância, da sua história, onde Deus ia manifestando, né, a vontade dele para a sua vida, né? Mas no meu caso eu também tive um momento muito específico, né? Foi uma conversa com o padre da minha paróquia. Eu tinha 18 anos já tinha terminado o ensino médio. E ali naquela conversa, falando sobre vida de igreja, falando sobre grupo de jovens do qual eu fazia parte, num dado momento da conversa, mais para o final, me veio aquele impulso, né, e disse, padre, né? Padre, eu acho que eu tenho vocação. Ele, como assim? Acho que eu tenho vocação para ser padre. E falei isso a ele, aí ele foi conversando comigo, me orientando, me indicou para um grupo de discernimento vocacional para entender se era isso mesmo. E dali foram meses até a minha entrada no seminário. Isso aconteceu em agosto do mês de 1995. Em janeiro de 96 eu já estava no seminário. Eu falo que a experiência foi uma paixão, né? E depois, claro, quando você começa o seu processo formativo, você olha para a sua história e, na verdade, você vai vendo vários sinais desta presença, dessa manifestação de Deus, já indicando esse caminho que você iria seguir, né? Depois desse momento, vamos assim dizer, mais forte, mais especial para mim, né? E foi ali que eu descobri o meu chamado, minha vocação para o sacerdócio, né? E no ano de 96 entrei no seminário, fiz toda a formação, fiz todo o acompanhamento e hoje aí já estou mais de 23 anos como padre. Padre, e a decisão teve que ter muita coragem. Sim, sim, né? E hoje, maturidade. Com certeza, né? Como eu disse, a minha decisão, ela nasceu num momento realmente apaixonado, né? E depois você vai construindo, né, esse processo, né? Por isso que é importante todo o processo formativo ali do seminário, as duas faculdades, filosofia, teologia, o acompanhamento dos padres formadores, das equipes de formação, que vão te ajudando a discernir e, ao mesmo tempo, amadurecer esse chamado, né? Será que realmente eu sou chamado para ser padre? É vontade de Deus? Será que eu consigo assumir tudo aquilo que a vida do sacerdote pede de mim? Então, o processo formativo te ajuda muito nesse crescimento. E aí você chega ali no João Rossi, na escola, onde eu tive a oportunidade também de te conhecer, na verdade, foi ali. E de lá para cá, você tem realizado um trabalho junto à comunidade. E como é que esse trabalho fortalece o Padre Kleber? E também como é que você lida com os desafios da comunidade? Sim. A minha história também ali foi uma história muito própria, né? Eu fui lá para o Jardim João Rossi
no ano de 1999, eu ainda era, né, estudante no seminário, eu ainda fazia o internato e eu fazia os finais de semana a chamada experiência pastoral, né, o estágio pastoral de final de semana. Então, por 4 anos eu fiquei ali, né? Foi uma coisa assim muito diferente, porque normalmente era 1, 2 anos que você ficava no lugar, depois mudava para uma outra paróquia, uma outra região, até às vezes até mesmo para uma outra cidade de atuação. Mas eu fui ficando ali e, de repente, quando terminou o processo formativo, né, na época do Arnaldo, fez o convite, olha, a gente tem o desejo de preparar ali para futuramente se tornar uma paróquia, e como você já conhece o local, as pessoas, a vida da comunidade, então veio o convite, eu aceitei, eu brinco que literalmente eu entrei numa selva para abrir picada, mas sem o facão, fui abrindo com o braço mesmo, né? Mas foi uma experiência extremamente gostosa, agradável, com muitos desafios, com muitas dificuldades, né? Você começar do nada, literalmente. O primeiro desafio era montar a escola, o pátio ali, com as cadeiras, era som, tudo, altar. Exatamente, era tudo muito improvisado, mas assim, foi uma época muito gostosa, de muito crescimento, amadurecimento, né? E hoje, com a graça de Deus, a gente tem uma estrutura muito boa, uma comunidade muito viva, muito atuante. Então, é fruto de todo um processo que não é só meu, né? É de todas as pessoas que estão ali ou que passaram por ali em algum momento, né? E deixaram a sua marca, a sua contribuição. Então, é um processo muito bonito, né? E a gente se sente muito feliz por fazer parte desse processo. Padre, você tem, assim, algo que te diferencia, que eu penso que é até uma marca do Padre Kleber, que é a música, né? Você prega e, através das suas pregações com o seu canto, você faz aquela ponte, faz Deus chegar mais pertinho do nosso coração. E é uma coisa extraordinária para quem vive isso, né? O transcendente ali de Deus. Na psicologia positiva, a gente estuda a música como uma intervenção. Que pode mudar o seu estado de humor, né? Você tá mal-humorado, aí você coloca aquela música gostosa, que você gosta de ouvir. Na hora, o seu humor já vira a chave, né? Também vem de encontro com as emoções negativas, quando tá pesado, tá com muita tristeza, tal, você põe aquela música, e aí isso tudo é científico. E você traz a música com a unção do Espírito Santo nas pregações. Naquele momento que você tá ministrando, o que você sente? Porque eu sei o que a gente sente, que eu participo das suas pregações. Então, inclusive, ontem, no grupo de oração Leão de Judá, foi maravilhosa. E o que você sente nesse momento? Para mim é uma entrega muito grande, né? É interessante até contar aqui que a música fez parte da minha vida muito antes do sacerdócio, do chamado, né? E a minha experiência musical, né? A minha vivência musical, ela é profundamente enraizada na vida da igreja, né? Eu me lembro cantando lá com 6 anos de idade nas novenas de Natal que acontecia nas ruas ali, né? E ali conhecendo, cantando as músicas da igreja e me percebendo, por exemplo, justamente com eu canto razoavelmente bem, eu canto afinado, então eu tenho esse dom. É o dom. Né? A gente tem esse dom. E claro, né, depois conforme a gente vai crescendo e vai tendo possibilidades, você vai aperfeiçoando, vai estudando, né? Fiz quase 7 anos de aula de técnica vocal, né, com o Júnior Borba, que trabalha lá na comunidade, e isso, nossa, me trouxe um crescimento muito grande. Falo essas coisas para dizer, né, para mim, cantar e rezar cantando é uma grande responsabilidade. Acho que o primeiro sentimento que me vem quando eu me coloco ali diante das pessoas para conduzir um momento de oração com a música é a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo, né? A seriedade com aquilo que eu estou fazendo, né? De não cantar qualquer música, de não cantar qualquer canção, de não se deixar levar, às vezes, até mesmo por... essa música está mais na moda. Não. Qual que é a música específica para esse momento? Né? O que Deus está pedindo para que eu cante, eu ore através da canção com aquelas pessoas que estão comigo naquele momento, naquele ambiente, né? Porque cada local é uma história, são pessoas diferentes. E a gente quer que realmente a música seja
esse instrumento de oração, esse instrumento que ajude as pessoas a se integrar, a ter comunhão com Deus, a fazer experiência de Deus. Então, eu levo isso com muita seriedade e com esse senso de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nessa experiência, eu também me entrego. Aquilo que eu canto, eu quero viver. Aquilo que eu canto, eu quero viver naquele momento. Né? Eu não faço ali uma performance, eu não faço ali um show, nada contra, né? Porque aí tem um outro caráter, né? O caráter da distração, do entretenimento. Mas, para mim, como é algo que eu uso como ministeriando, então eu tenho uma responsabilidade de viver aquilo. Então, para mim, tem um outro impacto, né? Ao mesmo tempo, eu canto junto, eu oro junto através da canção. Então, para mim, é um elemento muito forte e muito positivo, né? Padre, e a gente sabe que, assim, padre é um ser humano. Sim. E nem todo Pelo amor dia... de Deus! Nem todo dia nós estamos 100% bem, né? Sim. Então, a gente sempre faz uma pergunta nas minhas palestras. Tá bem? Emocionalmente, você tá funcional? E muitas vezes nós estamos no funcional. Sim. Nós estamos entregando ali, mas nós não estamos bem. Nesses dias que você não está tão bem, porque você é um ser humano, nesse momento você sente essa transformação do seu estado? Sim, né? A experiência de Deus faz isso com a gente, né? Muitas vezes você vai ali para fazer a função, né? Cumprir a função, não no sentido obrigatório, não, mas porque isso faz parte do meu ser, embora, como você disse... No seu chamado. Né? No meu chamado, mas, de repente, naquele dia, por alguma circunstância externa ou interna, você não está se sentindo bem, né? Está com outras realidades dentro de si. Mas você se coloca. E, para mim, é muito claro, né? Quando a gente se coloca... A experiência que você vive, desde uma música, desde a celebração de uma missa e outros momentos que você possa fazer, você sai realmente transformado, você sai tocado, né, por aquilo que você se permitiu ser parte. Ser parte. Viver também, né? Viver. É uma experiência divina, né? Sim. Então, o que eu percebo quando eu participo e as demais pessoas também? A gente realmente, tem dia que nós chegamos não tão bem, mas nós saímos muito bem. Sim. Porque essa transformação, ela acontece, né? Sim. Através da unção do Espírito Santo, da motivação da música. E aí, a minha curiosidade era se você também sentia essa transformação a acontecer no seu mundo. Sim. Não, é importante. Até porque, para ser uma verdade, né? Como é que eu me lanço numa experiência sem vivê-la, né? Por mais que eu tenha as minhas dores, as minhas limitações ali naquele momento, mas é impossível me lançar na experiência e não ser tocado por ela, não vivenciar ela. Então, para mim, né? Nunca vai ser, fui lá, cumpri o que eu tinha que cumprir, fiz a função, entreguei o que eu tinha que entregar. Não, eu me proponho, mesmo com a minha realidade naquele momento, a fazer a vivência daquilo que eu estou fazendo. Sair do humano e penetrar no divino. No divino, experimentar a graça. Experimentar a graça, né? Exatamente. Nossa, é muito lindo. Agora vamos entrar aí no assunto do momento. Nossa! Que até chegando aqui no estúdio, o pessoal veio na sala e falou, Andréia, é o padre exorcista que vai vir aqui? Eu falei, gente. Mas ele é o ser humano que se entregou, que deu o seu sim. E agora tem essa nova responsabilidade, missão, demanda. Vamos desmistificar um pouquinho, né, padre? Porque o pessoal assiste os filmes e aí traz pra gente assim, nossa, o exorcista. Sim. Então, vamos contar um pouquinho sobre o seu chamado. Sim. Ontem eu ouvi um pouquinho da sua pregação, você contou que teve que ser no papel, que você pediu. Gente, então, já que eu vou atender essa demanda, então me dá um documento que eu realmente quero. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi isso. Não, foi muito tranquilo, né? Eu fui procurado, no caso, pelo padre coordenador de pastoral, em nome do arcebispo, né? Ele veio conversar comigo numa reunião que nós estávamos participando juntos e falou, né, que havia uma demanda de pessoas procurando, né, um aconselhamento, acompanhamento com um exorcista, né, por causa de algumas situações. E, diante do discernimento deles ali, o bispo achou que eu seria a pessoa adequada para assumir a missão nesse momento, né?
E quando veio esse convite, para mim, né, como pessoa, é um convite muito tranquilo, porque eu sempre me senti chamado para trabalhar nessa área, né? Meus mais de 23 anos de sacerdócio, né, um dos trabalhos que eu faço, que eu gosto de fazê-lo, né, é atender as pessoas através do Ministério de Oração por Cura e Libertação, né? A minha vivência em grupo de oração e renovação carismática católica me deu essa graça de conhecer esse ministério, aprofundar nesse ministério, fazer muitos encontros, preparações ali com padres que sempre foram renomados nessa área. Então eu me sentia chamado, né? E estava ali. Se um dia houvesse a possibilidade de exercer esse ministério específico, eu estaria ali, né? E como então, eu disse, no seu interno você já sabia, né, já padre? tinha uma, vamos falar, uma expectativa, né? Que de repente, em algum momento, isso poderia acontecer, né? Esperava que isso fosse acontecer daqui a um ano, né? Quando eu terminasse lá a obra da igreja, estivesse num outro momento. Mas, enfim, como foi um chamado da igreja, né? O chamado da igreja, sempre eu vou dizer sim. Aquilo que a igreja me pedir, eu sempre vou dizer sim. E então eu aceitei, né? Já fui procurar fazer a chamada formação inicial, me integrar à chamada Associação Internacional dos Exorcistas, já é um organismo muito organizado, né, no mundo inteiro. Fiz a formação ali dali 15 dias, né? E como eu disse, né, ontem, eu falei, olha, né, quando me trouxeram o convite, eu falei assim, se for para sê-lo, eu quero ser de fato. Então, com a nomeação, com tudo aquilo que é próprio mesmo, para assumir esse ministério, mas de uma maneira muito clara. E já estamos começando os trabalhos, né? Que bom, né, padre? Sim, sim. E quais são os desafios, né? O que, na verdade, é um sacramental. Isso. Não é um sacramento, como você vem trazendo. Eu acho importante você que está nos acompanhando ao vivo também mandar as suas perguntas e trazendo à luz, né? Sim. Esse conceito, sim, esse sacramental, para que as pessoas também não fazem misturas. Não façam né? mistura, exato. Assim, a pessoa tem um problema de saúde mental, que aí a minha especialidade encontra o seu ministério. E ela pega e vai lá no padre exorcista. Então, como é que a pessoa pode separar isso? Primeiro que a gente sabe que quando as pessoas estão com algumas demandas, você deve atender isso sempre. A pessoa, na parte psicológica, ou ela luta ou ela foge, ela vai para o álcool, ela vai para a droga, ela fica desnorteada, ela tem alucinações porque a droga causa isso. Então, como é que separa uma coisa da outra? Para a gente trazer, para deixar tudo muito claro. Ótimo. Né? Até para desfazer aquela visão mítica, né, da figura do exorcista, tal como nós vemos nos filmes hollywoodianos. Não é nada daquilo, gente. É um outro processo, é um outro caminhar. Né? A grande força do meu trabalho é acolher as pessoas e poder acompanhá-las espiritualmente e pastoralmente. E no trabalho desse acompanhamento, a gente acolhe pessoas com as mais diversas demandas e que muitas vezes elas não têm realmente a consciência da origem do seu problema, se é espiritual, se é mental, se é de outras ordens. Então, o nosso trabalho também é ajudar nisso, a fazer esse discernimento. Com o processo do acompanhamento, a gente vai ajudando a pessoa a enxergar, né, aquilo que realmente pode ser uma ação extraordinária do maligno, que são casos bem raros, e daquilo que pode ser causas naturais, que podem ser transtornos que podem ser tratados de outras formas, né? Independente das situações, o que ela vai sempre encontrar do padre exorcista é o amparo espiritual, é o incentivo para que ela viva bem a sua vida de fé. Se por algum motivo ela não tem vivido a vida de fé da maneira correta, o padre exorcista vai ajudá-la, né, a retornar à participação das missas, a uma vida de oração diária, a busca dos sacramentos, né? Todo esse contexto que também fortalece a pessoa, inclusive para lidar com algum transtorno de ordem psicoemocional, outras curas de doença, outras realidades que ela precisa trabalhar na vida dela. Então, de uma forma ou de outra, eu vou atender, eu vou acompanhar, eu vou acolher essa pessoa e vou ajudá-la nesse processo. Vai discernir e encaminhar, se for o caso. Exatamente. Você falou, olha, seu problema é de ordem emocional. Então, vamos procurar
um psicoterapeuta, vamos procurar o apoio de um psiquiatra ou alguma outra parte da medicina que ali seja necessária. A gente ajuda a pessoa também nesse discernimento e nessa busca correta do tratamento que vai devolver a ela, né, o bem-estar, a felicidade, o sentido de vida. E cuidando, ao mesmo tempo, da vida espiritual da pessoa. Padre, traz um pouquinho, que ontem eu achei muito bacana na sua pregação, que você já tem trazido, assim, o conhecimento. Que eu acho que o conhecimento gera clareza, né? E a pessoa conhecendo, ela sabe o que é. Sim. Então, vamos supor, quem está em Deus, você falou ontem, o diabo não é inimigo, como que você falou? Não é inimigo de Deus? Ele não é inimigo de Deus porque o diabo é criatura e Deus é criador. Não tem nem diferença, tem equivalência, né? Sim. A obra do diabo é contra nós, é contra a nossa salvação, é contra a nossa vida em Deus, é nos tirar do plano do projeto de Deus, é nos fazer infelizes, né? Aquilo que São Paulo fala, roubar, aliás, é Jesus que fala no Evangelho, o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Ele quer causar destruição na nossa vida, mas ele também só pode fazer isso quando nós deixamos portas abertas, quando nós deixamos acessos dele para a nossa vida. Agora, se eu vivo uma vida de fé, procuro caminhar bem, né, na minha vida de fé, na minha vida com Deus, eu vou fechando esses espaços. E aí o diabo se torna aquilo que Santo Agostinho fala, né? Ele é o cão que ladra, o cão preso que ladra. Ele só pode fazer mal se eu me colocar ao alcance dele. Senão, no máximo eu vou me irritar, vou me perturbar com o latido. Mas quanto mais eu me afasto, quer dizer, eu me aproximo das coisas de Deus, eu me reforço das coisas de Deus, eu vou deixando esse espaço de lado para que ele não atue ou não tenha nenhum tipo de influência maior na minha vida. Então, quanto mais uma vida regrada, uma vida de bem-estar, Exato. uma vida espiritual, assim, mais praticantes, né? De oração diária. Sim, sim. Sacramentos ali, que dê pra... Você falou muito do sacramento ontem, da confissão. Sim, sim. Eu acho legal. Sacramentos. Exato, que você falou que o sacramento da confissão, ele é muito poderoso. É o maior exorcismo, né? Você se reconciliar com Deus e se reconciliar com as pessoas, né? É a maior libertação que você pode experimentar internamente, né? Uma profunda transformação. Então, o sacramento da confissão ajuda muito nesse sentido, né? Para que a pessoa volte à sua amizade, à sua comunhão com Deus e também viva bem com seus semelhantes, com aqueles que estão ao seu redor. Então, como criaturas, o diabo não tem o poder sobre nós, porque Deus não deixa... Nós temos, assim, a guarda de Deus, não é? Isso, porque tem muita gente que tem medo. Sim, fala, não, ai, meu Deus, eu não posso nem ouvir esse assunto, que eu morro de medo. Então, desmistifica esse medo. Não, importante. A nossa vida em Deus, ela sempre vai ser o nosso grande apoio, amparo e proteção contra qualquer obra do maligno. Uma vida em Deus é praticamente garantia de uma vida que a gente viva bem, ainda lidando com os altos e baixos da vida, porque nem tudo é, pelo amor de Deus, gente. Às vezes a gente delega muito pro diabo, obra que não é dele. Às vezes é a má escolha que a gente fez em algum momento da vida, são situações que estão ao nosso redor, que vão acontecendo, né? A vida humana é isso aqui. E mesmo com Deus, a vida humana vai ser altos e baixos, né? Então a gente aprende a viver bem, apesar desses altos e baixos da vida, né? Então, uma vida saudável, uma vida em Deus. E com isso, você não dá lugar ao mal. Você não dá o lugar... Nós somos tentados, claro, né? Toda vez tem alguma ideiazinha ruim tentando nos tirar ali do bem, do caminho de Deus. Mas quanto mais eu me permaneço em Deus, menos eu dou ouvidos a essas vozes, né? A esses conselhos, né? Seja da minha mente, seja coisa externa também. Tem até uma frase, nada te amedronte, como que é? Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa... Só Deus não muda, só Deus basta, né? Santa Teresa d'Ávila. Então, assim, essa frase já blinda. E é tão interessante que depois que você foi chamado e disse o seu sim, eu venho pesquisando muito junto à psicologia, à psiquiatria. Eu fiz pós em psiquiatria. Então, a gente estuda alguns transtornos. Sim. E os transtornos se aproximam muito de imagens levadas nos filmes como possessão. Sim. Então, isso tem me inquietado bastante, né? Por isso que tem que ter
um acompanhamento muito correto, um discernimento muito tranquilo, né? Nada é feito às pressas, né? No Ministério Exorcista, nada é feito às pressas, né? A pessoa não chega lá e eu já vou imediatamente, ao pedido dela, aplicar o ritual, né? Fazer a celebração do ritual do exorcismo. Não é assim que acontece, não. Eu vou acompanhá-la, eu vou ouvi-la, vou discerni-la. Se tiver algum ponto obscuro, a gente pede ajuda de algum profissional da área da saúde para, olha, isso aqui eu não estou entendendo. Tem alguma patologia que se assemelha a isso? Tem algum transtorno que produz isso? Para a gente justamente fazer um discernimento muito sério, muito correto e ajudar a pessoa da melhor forma possível. E ajudar a voltar a ter alegria, né, sim, padre? Sim. Porque Ter saúde. Ter saúde. Né? A gente fala que saúde mental, saúde física. E aí o doutor Augusto costuma sempre trazer nas palestras e na teoria dele que o pensamento ele é virtual. E ele vai ter vida própria. Então, o pensamento pode nos falar algo que a gente não gosta de ouvir, pode nos sabotar. Então, esse confronto do espiritual com realmente os estudos, né? É muito bom. Porque vem esse pensamento, duvide, critique e determina fazer diferente. Não é o pensamento que vai determinar o que você tem que fazer. Sim. É o que você decidir. Sim. Então, a gente vai... É a forma como você lida com o pensamento, né? Então, o pensamento chegou, peraí, deixa eu ver, da onde vem esse pensamento? Ele é meu ou ele é de quem? Do ambiente onde eu estou inserido? Sim. Por isso que a vida de comunidade é importante, porque a gente está inserido dentro de pensamentos, né? Crísticos, se é que existe essa palavra, que nos blinda do que vem de fora. Então, ele traz essa realidade dos pensamentos virtuais e você tem que duvidar. Porque o pensamento nem sempre é seu e ele nem vem falando verdade. Muitas vezes ele vem aí te colocando em caminhos que não são válidos, né? Verdade, então, quando a gente aprende essas teorias, você lida melhor com todas as circunstâncias. E aí a gente vive essa frase, que nada me aborreça, porque deixa eu filtrar. Então, a gente precisa passar no filtro. E hoje nós estamos vivendo o século da ansiedade. E a ansiedade também gera aí vamos dizer, se a gente for olhar a olho nu uma crise de ansiedade, vai falar, é ataque espiritual. Sim, verdade. É um ataque espiritual. E não é. É uma crise de ansiedade. Então, saber separar, desmistificar, para que também você não seja aí tão procurado como psicólogo. Porque pode ser que as pessoas vão inverter. Sim, né? Mas isso é normal, Mas aí a gente usa justamente desse acompanhamento, desse atendimento, para ajudar a pessoa a perceber isso e procurar a ajuda devida, né? Na maioria das vezes eu sempre pergunto, olha, se eu vejo algum caso ali um pouco mais desconectado, você tem procurado a ajuda de um profissional de saúde, procurou um psiquiatra, um psicólogo, faz terapia. Isso eu vejo que a pessoa, por exemplo, não tem, porque às vezes não pensou nessa possibilidade. Eu oriento, olha, não, procure, isso aqui é importante, olha, trabalhe esse aspecto, né? Cuide desse aspecto que está aparecendo aqui, que você está me trazendo como demanda. Eu acho que esse profissional vai conseguir desenvolver melhor com você e nós vamos cuidar da sua espiritualidade. E a gente vai te ajudar a viver melhor a sua vida em Deus. E ele vai cuidar dessa outra parte que é a área dele, né? E fortalecendo a vida em Deus, fortalece as outras áreas, né? Com certeza. Eu me lembro que quando eu cheguei na paróquia, eu estava num momento bem difícil. Aí teve um dia que o padre me parou lá na escola e falou, mas por que você chora tanto? Eu falei, um dia eu te conto. Um dia eu vou lá confessar e vou te contar. E aí, de lá para cá, né, padre? Você foi sempre me aconselhando. Dá para resolver isso agora? Não. Então, continua. Exato. A gente vai andando, apesar respeitar os nossos processos. Por causa da ansiedade, nós vivemos uma sociedade muito imediatista. A gente quer as coisas muito imediatas. E, para mim, não me surpreende, eu não repreendo ninguém, por exemplo, quando chega até mim e acha, padre, eu preciso que o senhor faça um exorcismo em mim. Quer dizer, como se o exorcismo fosse um ato mágico. E não é assim que funciona, não. Mas justamente porque nós vivemos num mundo com essa demanda ansiosa que não respeita processos, não respeita tempos, né? E tudo na nossa vida acaba necessitando de tempos, de processos, para poder responder melhor às demandas que vêm. De maturidade. De maturidade, porque às vezes eu não estou pronto para viver aquilo naquele momento. Então,
E também na vida espiritual acontece da mesma forma. Alguns processos a gente também tem que viver. Algumas feridas interiores que a gente pode tratar ou cuidar através da oração não vão ser cuidados de maneira imediata, né? Respeita o processo, faz a sua caminhada, né, de cura dessas feridas, de libertação das suas opressões interiores, né, daquilo que atrapalha muitas vezes o nosso modo de vida. E o perdão é uma chave, né, padre? Com certeza. Ele é uma chave importante, porque se você não perdoar, você não vai viver em paz, você não vai ter bem-estar. Então, tem pessoas que ruminam aquilo e fica ruminando, e vai dormir, não dorme ruminando. E a gente sabe que o perdão é a chave da paz interior. Sim, se tornam prisioneiras, né, daquele acontecimento, daquela ferida, daquela mágoa, daquele abandono, daquela traição, né? Dê o nome que quiser, né, da situação. Né? Porque todos nós passamos isso na nossa vida, em maior ou menor grau em algum momento. E a gente precisa cuidar disso. Precisa cuidar disso, e justamente quando nós somos feridos, a primeira coisa que a gente precisa escolher é escolher perdoar. É não ficar preso ao rancor, ao ressentimento, a ficar preso àquela situação, né? Deixar que o processo cure a ferida, né? A caminhada que eu preciso fazer, porque ninguém vai curar para mim, sou eu que vou fazer essa caminhada, e é com a ajuda de Deus, com aqueles que Deus trouxer ao meu redor para me ajudar nesse sentido, eu vou curar a ferida. Mas de imediato eu posso fazer a escolha, que a escolha do perdão é a escolha do amor. Sim. Né? Se eu escolho viver uma vida do amor, eu escolho sempre a escolha do perdão. Né? E o perdão não é dizer que aquilo que aconteceu não teve valor, ou foi certo ou foi errado, não é isso, não. Perdão é, eu não vou ser mais refém daquela dor, daquela ferida, eu não vou ficar alimentando em mim o ódio, a raiva, o sentimento de vingança em relação àquela pessoa que me ofendeu, me feriu. Não, eu quero ser livre, eu desejo o bem para ela, e eu também escolho viver o bem diante daquela realidade. Então você que está aí nos acompanhando, que se tem alguma situação, já começa a fazer essa prática. Não é simples, mas é possível. É uma escolha. É uma escolha. É uma decisão. Né? O pessoal confunde, né, a ferida gerada, né, com o perdão. Né? A ferida, como eu disse, é um processo. Né? Algumas feridas são mais rápidas de cicatrizar e outras demandam um pouco mais de tempo. Né? Isso é um processo que eu vivo. Outra coisa é eu escolher por perdoar. É um ato da minha vontade. Quer dizer, eu não quero ser mais refém desse sentimento negativo, dessa situação que me aconteceu. Eu quero caminhar para frente. Então, na minha escolha de viver o amor, eu caminho para frente e eu perdoo. E o amor nos fortalece em todos os momentos, em todas as dificuldades. Eu sempre falo que o sofrimento, ele é inerente à nossa natureza. Ele vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai acontecer na enfermidade de um ente querido. Ele vai acontecer... Vai sempre... Nós vamos ter desafios. A verdade é essa. Mas é a forma como a gente encara esse desafio. Se a gente tiver transbordando esse amor, né? E eu penso que para transbordar esse amor, você tem que estar sem reservas internas, que eu digo, a falta de perdão. Não, começa por aí, vai limpando. Aquilo que é nocivo, né? Exato, são os lixos emocionais. Sim, os entulhos. O doutor Augusto fala muito disso, né? São os lixos, a gente vai pondo na bagagem. Então, tira tudo, coloca na mesa, faz a mesa redonda do eu. O que eu tenho aqui que eu tenho que dar uma limpada? Sim, tirar da minha vida, porque tá ocupando espaço, tá me pesando, tá prejudicando a minha qualidade de vida. Para que eu vou escolher ficar com aquele lixo, aquele entulho? Não. Eu escolho que aquilo saia para dar lugar às coisas boas, aquilo que é bom, aquilo que me edifica, aquilo que me fortalece, me faz mais resiliente, por exemplo. Isso, e aí o amor vai nos fortalecendo para passarmos essas situações da vida que sempre vão ser apresentadas. E a fé. Padre, nós temos que falar da fé, porque nós vamos entrar em setembro daqui a pouquinho, né? E esse podcast vai ser lançado aí no TVCast, na TV em setembro. E a fé, ela nos sustenta. Sim. E em casos de aumentos de crise de ansiedade, suicídio, como é que a gente pode fazer esse exercício de fé? Para levar para as nossas casas, passar para os nossos filhos, para que eles cresçam com essa base e aceitem viver frustrações. Porque hoje
não se aceitam viver frustrações. Exatamente. Então, é uma geração frágil demais, Sim. que qualquer desabor, pronto. Quer dizer, Sim. qual o sentido da vida se eu não consigo passar por uma frustração? Não tem sentido nenhum. Então, eu acho que aí a gente falando da fé, trazendo um pouquinho sobre a fé, a gente fortalece essa juventude, né? E essa geração. Em especial a fé cristã, que ela sempre trabalha a dimensão dos sofrimentos como oportunidade para o crescimento, né? A fé cristã, ela de forma alguma nega a realidade do sofrimento, né? Faz justamente a leitura que, tal como Cristo sofreu, nós também vamos sofrer, né? Tal como Cristo teve que carregar a sua cruz para cumprir o propósito do Pai na sua vida, nós também temos as nossas cruzes a carregar. Mas por mais pesada que seja a cruz, por mais pesado que possa parecer o sofrimento em alguns momentos, se eu vivo em Deus, se eu vivo sustentado pela minha fé, eu vou dando sentido aos meus sofrimentos. Eu vou encontrando sentido às minhas frustrações, aos meus fracassos, né? Nada se perde, tudo ganha sentido e se torna um elemento que me corrige, que me forma, que me dá uma visão nova de mundo. Que me torna virtuosa. Virtuoso, exatamente. Tirando dos vícios. Sim, sim, né? sim. É muito importante a gente falar, né? Não são os vícios que vão nos levar para uma situação de melhoria. Não, nunca. São as virtudes. São as virtudes. Então, o exercício dessa fé cristã nos faz Por isso que a fé é uma das chamadas virtudes teologais, né? São 3. Fé, esperança, caridade, né? A caridade é o amor, que é a maior das virtudes, Sim. né? Mas são as 3 virtudes que nós as recebemos de Deus, né? É interessante a gente pensar isso. Sim. Todo ser humano tem em si, ele pode até negar, ele pode até desconhecer, mas todo ser humano tem em si as virtudes da fé, da esperança e do amor. Isso nos foi dado por Deus. Isso nos foi concedido por Deus. E a partir de que eu começo uma vida com Deus, eu tenho a condição de viver bem essas 3 grandes virtudes e depois elas vão gerando outras virtudes importantes na minha vida. Outras virtudes que vão modelando o meu caráter, que vão me dando direção e sentido de vida. Olha que coisa linda. Então, nós temos as virtudes. Você que está aí me ouvindo, você tem. Eu não tenho fé. Tem. Só precisa cuidar, precisa alimentar, despertar, exatamente, fortalecer para que ela seja realmente essa virtude que vai te ajudar a se expandir em outras virtudes. Agora, olha só, gente, nós somos seres biopsico e espiritual. E agora, padre, como é que você, padre Kleber, cuida da sua saúde física? Você se preocupa com isso? Olha, estou preocupando mais. Depois dos 40, né? A gente... Até antes, a gente vai no fluxo ali, tudo das coisas. Mas conforme vai chegando um envelhecimento, né? Uma consciência do envelhecer, a gente também vai fazendo escolhas para envelhecer melhor, com muito mais qualidade, né? Então, hoje, graças a Deus, eu cuido, tenho uma alimentação razoável, né? Não é aquela coisa fechada, mas assim, uma alimentação boa no dia a dia. Faço atividade física, faço bastante atividade física, cuido nesse sentido. Tento também cuidar um pouquinho da saúde mental, né? Com boas leituras, bons hobbies, algumas coisas que vão ajudando a gente ter a mente melhor, embora a minha condição de vida nesse sentido ela é bem exigente, né? Em alguns momentos eu tenho que fazer pausas restauradoras para dar conta de tudo, né? Eu tenho que me lembrar, calma, ser humano... As pausas são importantes. Não é? São. Eu sou ser humano para dar conta e fazer bem, fazer com excelência aquilo que me cabe, eu tenho que parar. Então, graças a Deus, eu procuro... cuidar bem, né? Estou tentando cada dia mais melhorar nesse aspecto e acho que é algo muito importante para todos também fazerem na sua vida. E não espere os 40 para fazer isso, não. Quem já tem menos idade já faz antes. Quem passou dessa idade
Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para se cuidar. É isso mesmo, porque um pilar vai fortalecendo os outros. Sim, e é importante olhar para isso, sim, né? Sim. Como um todo. A saúde mental, que era tão tolhida, tipo assim, a gente vivia num paradigma, não posso nem ir no psicólogo, que vão falar que eu tô, né? Tem um rótulo, né? Um rótulo de loucura. E agora não, agora Sim. já desmistificou isso. Sim. Inclusive, a saúde mental virou lei dentro das empresas através da NR1. Uhum. Então, acompanhar os colaboradores é importante, né? Evitar burnouts, assédios. Sim. Então, tudo isso a gente já vem desmistificando e é um pilar importante. Então, se a gente quer uma vida de bem-estar, uma vida plenamente em Deus, nós temos que viver a fé, a espiritualidade e estarmos bem fisicamente e mentalmente, isso, né, cuidar padre? de tudo, cuidar de tudo. De tudo. Tem perguntinha aí, Fernanda? A Renata comentou, trabalhar virtudes na infância. Uhum. Trabalhar as virtudes na infância, padre, você já imaginou, né? Nós chegamos na nossa fase adulta e não sabia que a gente era. Nós já somos seres virtuosos. Sim. Agora, trabalhando isso na infância, chega-se nessa fase com certeza. Com né? o empoderamento das virtudes. Vou falar um pouquinho do meu lado, né? Lá na paróquia nós temos uma missa com as crianças, né? Todo domingo às 9h30. É uma missa bem agitada, né? Mas eu digo aos pais, né, que é importante já trazer as crianças para esse caminho, para ter esse contato com Deus, para fazer a experiência de fé a partir da compreensão delas, né? Com as coisas pequenas, com coisas simples. E a gente traz ali na missa alguns elementos para ajudar a integrá-las com isso. E automaticamente você, trabalhando aquilo que é próprio da fé, você vai trabalhar boas virtudes para colocar ali com as crianças, né? Desde lá no final da missa a gente faz a partilha do pãozinho. A gente sempre lembra, ó, crianças, é um pãozinho por criança. Mas no sentido dela entender que tem o outro que também também precisa ter o pãozinho dele, né? Saber partilhar, né? Não é só o meu, não. É nosso, é para todos. Então, em vez de eu, não, vou pegar 2. Não, eu vou pegar um porque o outro é do outro coleguinha, do outro amigo que está com ela ali participando, né, da celebração. Então, coisas muito simples, mas que já despertam, né, para essas virtudes que a gente vai incutindo nas crianças como valores que vão ajudá-las a viver melhor as suas relações, as suas realidades de vida, né? E o grande desafio hoje é relacionamento, né, padre? Como é que você vê esse aspecto dentro da comunidade? É um desafio, mas assim, a comunidade é para isso, né? É para que a gente realmente encontre as mais diversas pessoas, as mais diversas realidades, e eu tenho muita tranquilidade de dizer que na igreja estão aqueles que mais precisam, né? Ou pelo menos a gente tem mais consciência do quanto que a gente precisa daquele ambiente, daquela realidade para poder crescer, para poder melhorar. Não é uma comunidade de pessoas perfeitas, pelo contrário, é de pessoas que estão ali se esforçando por crescer, por serem melhores, porque vão tomando consciência das suas fragilidades, das suas limitações. E muitas vezes a gente não consegue mudar e melhorar isso sozinhos, né? O ambiente da comunidade ele pode muito nos ajudar a nos amparar, nos acolher, nos fortalecer para, a partir dali, conseguir crescer e vencer essas realidades muitas vezes em nós. Conta um pouquinho para esse pessoal que está nos assistindo, os que ainda vão nos assistir, quais são as dinâmicas de missa, né? Uma vez por mês também tem ali uma noite que você faz de oração. Né? A nossa comunidade ali, ela é bem ativa, né? Uma comunidade bem viva, graças a Deus, né? Nós temos as missas durante a semana, né? 2 horários de missa ou celebração com os diáconos ao longo da semana. No final de semana, né, nós temos missa no sábado, 4 missas no domingo. Como eu disse, a primeira missa da manhã às 9h30 é uma missa com as crianças, né? Que ela tem alguns elementos para favorecer ali a participação e a compreensão por parte das crianças e, claro, também para acolher aquelas famílias que até uma criança que é um pouquinho mais agitada, onde que não dá para eu ir à missa? Não, vai com ela ali,
porque aos poucos ela também vai se ambientando e vai mudando até o comportamento dela diante daquela realidade, né? E aí temos as demais missas, né, lá na comunidade, temos outros movimentos, né? Temos lá hoje de quinta-feira de manhã, sempre acontece o Café com Fé, com as meninas, é um momento com as mulheres ali de partilha da palavra, espiritualidade, oração. A quinta-feira é um dia dedicado à oração na paróquia, né? Com o Santíssimo Sacramento exposto ao longo de todo o dia. Temos o grupo de oração às quintas-feiras, né? E outros movimentos que ali vão surgindo, né? Outros movimentos de espiritualidade, de reflexão, né? Tem coisas novas que nós estamos aí começando. Então, graças a Deus, uma comunidade bem ativa, né? Bem atuante nesse aspecto, né? Então, para você que não conhece, a Paróquia Jesus Misericordioso fica na rua José Jaime de Libo, 181, ali no Jardim Nova Aliança. Isso. Vamos fazer as suas considerações, mas eu gostaria muito que você fizesse uma oração e também que você cantasse um pouquinho para nós. Só um pedacinho. Senhor, essa voz dá conta. Será? Eu falei assim pro Samuca, eu vou fazer o padre cantar lá na live. Ao vivo, assim, a capela. Mas vamos lá, né? Vamos pedir essa oração, essa bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, né? Um programa de família, voltado à família. Pedir para que Deus possa abençoar a cada um de nós, as nossas casas, os nossos lares, nos orientar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos projetos. Que o Senhor te abençoe aí neste momento, naquilo que você está vivendo agora, se esteja vivendo alguma realidade de desafio, de problema, de tribulação. Saiba, em primeiro lugar, o Senhor está ao seu lado, o Senhor está perto, está à distância de uma oração de você. Então, busque a Deus. E que também você possa escolher, quem sabe a partir dessa experiência de hoje, do nosso podcast, buscar mais a Deus, buscar mais uma vida em Deus, privilegiar esse aspecto na sua vida. Que Deus possa abençoá-lo, conduzi-lo, iluminá-lo, a você e a toda a sua família, em todas as suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai ter a música agora, né? Opa, vamos lá! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Aê! E para você que nos acompanhou, nossa gratidão, muito obrigada. Eu espero que esse podcast... Eu tô até emocionada, gente, desculpa. Eu espero que esse podcast tenha chegado num momento muito especial na sua vida. O Padre Kleber chegou na minha vida em um momento muito especial. E eu penso que todo o suporte, Padre, que você me concedeu ali naquele momento, como você falou, né? Minha função primeiro é acolher, né? Escutar e transformar. Fez, assim, uma diferença gigante. Amém. Então, muita gratidão e que você tenha aproveitado e realmente se volte para esse lado espiritual, volte-se, né? Para Deus. Eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade de participar desse podcast. A gente vinha conversando já há alguns dias com a Andréia. E fazer esse momento leve, gostoso e também, né, um momento um pouco mais de esclarecimento dessa nova missão que eu estou assumindo, né, como padre exorcista na Arquidiocese, né? Espero que tenha sido um momento agradável para vocês, um momento de renovação de fé, um momento também de emoção. Não tem como não se emocionar. Para vocês, viu? Agradeço a oportunidade, André. Muito obrigada, Padre. Obrigado a todos. Deus te abençoe, Deus viu, abençoe Padre? vocês também.